Shalom, eu sou a pastora Aline Santos e quero nesse momento te incentivar a continuar orando, porque a oração é que move o reino espiritual e consequentemente o físico. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, e eu começarei lendo o versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Está escrito assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. A primeira coisa que eu quero deixar para você nesse momento é: você precisa entender o que a Bíblia diz. Você precisa se guiar pelos parâmetros bíblicos. A palavra está dizendo que Daniel, ele entendeu pelos livros. E se ele entendeu pelos livros, foi porque ele estudou. Então, para que nós possamos entender e permanecer, no percurso que a história da humanidade está seguindo, você precisa conhecer a palavra de Deus, até mesmo para poder orar dentro da palavra. Daniel, então, ele entende pelos livros, ou seja, ele entende pelo seu estudo, ele entende pela devoção de estudar as Sagradas Escrituras, os pergaminhos, aquilo que falava o profeta Jeremias. Ele entende com isso que ele precisa tomar uma posição. Após estudar, ele entende que ele teria que tomar uma posição. Eu dirigi, versículo 3, eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar em oração e em jejum e com pano de saco e cinza. O que isso significa? À medida que eu vou aprendendo da palavra de Deus, à medida que eu vou estudando a vontade de Deus pelas Sagradas Escrituras, não tem como não acontecer um arrependimento. Não tem como não reconhecer quem eu sou: pecador, dependente de Deus, imperfeito. Daniel entende que ele precisava buscar ao Senhor, ele precisava buscar a Deus uma direção para o seu povo e para ele. Você precisa entender pelas Sagradas Escrituras que só pela oração, só pelo jejum, só pela busca é que Deus vai responder aquilo que você está esperando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele, então, a palavra diz que ele dirige o rosto. Para onde você tem dirigido o seu olhar? Para onde você tem dirigido o seu rosto? Eu te convido a dirigir o teu olhar e o teu rosto e a olhar para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. E é isso que Daniel faz. Daniel percebe pelo estudo que ele teria que tomar uma posição e dirigir a sua petição a alguém. Então ele dirige o seu rosto ao Senhor. Para quem você tem dirigido o seu rosto? Para quem você tem falado? Com quem você tem colocado as situações do seu interior, da sua casa, da sua vida? Então, o primeiro princípio que eu entendo é que eu tenho que estudar, eu tenho que aprender a palavra. Segundo, eu tenho que me direcionar e saber para quem eu estou me direcionando. E ela vai dizer no versículo 4: e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Só guarda o mandamento quem estuda. Só dirige o rosto quem conhece o Senhor pela palavra e sabe para onde dirigir o rosto e o olhar. E a palavra também está dizendo que ele orou ao Senhor e confessou. Daniel confessa o pecado do seu povo como se fosse dele. Você precisa confessar o pecado da sua família como se fosse o seu pecado. Precisamos confessar o pecado da nossa nação como se fosse o nosso pecado. Precisamos confessar que nós somos pecadores. Assumir o pecado da nossa igreja, assumir o pecado da nossa nação, assumir o pecado da humanidade como fosse o nosso pecado. Precisamos fazer isso o mais rápido possível. Primeiro, estudar para conhecer. Segundo, direcionar o meu olhar. Terceiro, confessar o pecado. E a igreja de Deus precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Quer mudança na sua casa? Confesse o pecado dos seus familiares como se fosse o seu.
Quer mudança na sua empresa? Confessa o pecado da tua empresa como se fosse os teus. É isso que Daniel está nos ensinando. Ele confessa, mas logo em seguida ele começa a exaltar o Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia. Confesse que só Ele tem poder. Confesse que a salvação só vem dele. Confesse que você precisa dele para tudo que você está fazendo, para todo o teu caminhar. E confessa que você precisa dele, que a sua casa precisa dele, que as suas emoções precisam do toque dele, que a tua mente precisa ser visitada pelo Espírito Santo de Deus. Confessa isso e você vai ver que ele vai se revelar como Deus que ele é, Deus de misericórdia. A palavra também vai dizer no versículo 5, que é ele confessando: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel deixa claro que os mandamentos do Senhor precisam ser respeitados, e quem se afasta de Deus, quem se afasta dos seus mandamentos, quem se afasta dos seus princípios e dos seus juízos, colhe a escravidão, colhe a distância, colhe frieza. Não adianta que você não vai ter vida longe das Sagradas Escrituras. Não adianta que você não vai ter vida longe dos ensinamentos de Deus. Só há vida, só há abundância, só há alegria, só há tranquilidade dentro das Sagradas Escrituras. Daniel deixa claro, e ele começa a confessar que eles precisavam voltar aos princípios dentro daquilo que ele já havia lido e estudado, que o versículo 2 fala, que nós acabamos de ler. A palavra vai dizer, ainda no capítulo 9, no versículo 21, ele diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Aleluia! Aprenda a palavra. Direcione o teu rosto e o teu olhar. Confesse o pecado. Confesse o teu e de todos como se fosse o teu. E a palavra de Deus está dizendo que Gabriel foi enviado a Daniel. E a palavra que Gabriel fala para Daniel é: sair para fazer-te entender o sentido. Tem muita coisa que nós não entendemos porque não oramos. Tem muita coisa que nós não entendemos porque não estudamos. Tem muita coisa que nós não entendemos porque não aplicamos tempo em conhecer a palavra de Deus. Daniel faz isso e quando o anjo Gabriel se aproxima, ele diz: sair para fazer-te entender. Aleluia! Eu declaro nessa hora na tua vida, Deus vai dar ordem ao teu respeito. E alguém, um anjo vai sair para dar ordem e fazer você entender o que o Senhor tem para você. Eu declaro isso em nome de Jesus. O Senhor dá ordem ao teu respeito. E Ele vai enviar um anjo. O próprio Jesus Cristo virá para te fazer entender. E o anjo completa, o anjo Gabriel completa dizendo no 23. Ainda no capítulo 9, tá? Estamos no capítulo 9 ainda. No 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Por quê? Porque Daniel, ele orou dentro do conhecimento que ele tinha das Sagradas Escrituras. Ele vai pegar a profecia de Jeremias, ele vai estudar e ele vai entender que aquilo tinha que ter já acontecido e não aconteceu. Mas ele não fica esperando que alguém ore, ele se posiciona, ele dirige o rosto ao Senhor e começa a orar. Amado e amadas de Deus, em nome de Jesus, eu estou declarando isso, em nome de Jesus. Aprenda a palavra, dirija o seu rosto para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Ore confessando, arrependa-se, confesse o teu pecado e dos demais. E o Senhor vai fazer exatamente isso que eu acabei de ler no versículo 23. O anjo diz para ele: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Você é amado de Deus, você é amada por Deus. Mas talvez você tenha que orar. Talvez não, você tem, eu tenho que orar
para receber a resposta. Nós somos amados, isso aqui é fato. Mas o anjo deixa claro que não foi somente pelo fato dele ser amado, teve uma atitude antes, no princípio das suas súplicas. Quando ele começou a orar, o Senhor enviou o anjo e veio dar resposta para ele. Por quê? Porque ele estudou. Por quê? Porque ele confessou e porque ele dirigiu o rosto dele para o local certo. Nesse momento, aonde a nação está passando por momentos difíceis, eu te pergunto, para onde você tem virado seu rosto? Fato é que Deus está te ouvindo. Fato é que Deus está me ouvindo. Ele te ouve, Ele me ouve. Mas precisamos nos posicionar. Não saia da posição de adorador, não saia da posição de adoradora. Porque o Senhor, Ele te ouve e fará grandes coisas na tua vida. Amém? Eu desejo orar com você nessa hora. Eu desejo colocar a tua vida, a tua casa, a tua família em oração diante de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, como teu filho Daniel, nós confessamos os nossos pecados e os pecados da nossa nação. Senhor, nós dirigimos a nossa oração, nosso rosto, nosso coração, pedindo perdão pela nossa nação, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, Tu és o dono de tudo e de todos. Tudo está no Teu controle, nada foge ou escapa ao Teu olhar. E é exatamente por isso que estamos dirigindo o nosso olhar e o nosso rosto para Ti neste momento, pedindo perdão pelo pecado da nossa nação, perdão pelos nossos pecados, perdão pelo pecado da igreja. E por favor, Jesus, envia anjos a nosso respeito. Ouça-nos como o Senhor disse para Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então Deus dá uma ordem agora, em nome de Jesus, a respeito do Brasil, a respeito das nações, das famílias, Senhor, dos nossos governantes, dá uma ordem. Vem com perdão, vem com misericórdia, vem com graça, cerca as famílias no Brasil, Senhor, como muralhas de fogo, como o Senhor disse que seria para Israel, como um muro de fogo. Levanta um muro de fogo, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guarda as famílias, ó Pai, em nome de Jesus, providencia, porque Tu és o Jeová Jireh. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, eu ligo na terra para ser ligado no céu, que os Teus anjos passem revista sobre a terra e venham guardar, ó Deus, com saúde, com perdão, com misericórdia, porque o Senhor está sentado no trono da Tua glória e a história da humanidade nunca fugiu e não fugirá das Tuas mãos, ainda que alguns possam se sentir sozinhos, abandonados, mas o Senhor jamais abandona. O Senhor ama tanto o homem que deu o Seu único filho para morrer em nosso lugar, e é por isso, Deus, que nessa hora eu profetizo que todo medo, toda depressão, toda insegurança, toda ansiedade, toda tristeza, Senhor, recebe agora, Senhor Deus, a Tua visitação, que a tristeza seja visitada pela alegria, que a depressão seja visitada pela segurança, que a Tua graça, a Tua paz que excede todo entendimento, adentre este lar agora, marca com o sangue do Cordeiro, Senhor, os umbrais das portas e janelas, e quando o mal tentar entrar, veja em nome de Jesus que quem está dentro é muito mais poderoso do que quem está do lado de fora. Guarda para a glória do Teu nome. Eu oro agradecendo no nome do Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Continue orando, porque Deus está te ouvindo. Mas guarda isso no teu coração. Estude a palavra. Direcione-se para a pessoa certa. Confesse os pecados
exalte o nome do Senhor, e Ele dará ordem ao teu respeito, porque Ele te ama e já ouviu o teu clamor. Amém? Fica com Jesus. Graça e paz. Shalom. Tchau.